E vamos para o capítulo 5 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. Mais um domingo havia começado em Raymond, e a igreja de Henry Maxwell estava novamente lotada. Antes do início do culto, Edward Norman atraiu grande atenção. Ele se sentou calmamente em seu lugar habitual, na terceira fileira. A edição da manhã de domingo do Daily News, contendo a declaração sobre o fim da edição dominical, havia sido expressa em uma linguagem tão notável que todos os leitores ficaram impressionados. Nenhuma daquela série de sensações jamais havia perturbado o comércio e a população de Raymond dessa forma. E os eventos relacionados com o Daily News não eram tudo. As pessoas falavam muito exaltadas sobre as coisas estranhas que Alexander Powers havia feito nas oficinas da ferrovia e Milton Ring em suas lojas na avenida durante aquela semana. O culto seguiu em meio a uma onda distinta de agitação nos bancos. Henry Maxwell enfrentou tudo isso com tamanha calma que indicava uma força e um propósito maiores do que o normal. Suas orações haviam sido bastante úteis. Seu sermão não era tão fácil de descrever. Como um pastor se sentiria apto a pregar para sua congregação depois de uma semana inteira se perguntando incansavelmente como Jesus pregaria? O que ele provavelmente diria? Ele certamente não pregou como havia feito 2 domingos antes. Na terça-feira da semana passada, ele havia estado ao lado do túmulo daquele homem que faleceu em sua casa e dito essas palavras. Abre aspas. Do pó viemos e ao pó retornaremos, da terra à terra, das cinzas às cinzas. Fecha aspas. E então ele foi movido pelo Espírito de forma mais profunda do que ele poderia mensurar, ao pensar em sua congregação e pedindo a Deus pela mensagem de Cristo quando estivesse novamente no púlpito. Agora que o domingo havia chegado e as pessoas estavam ali para ouvir, o que o mestre diria a elas? Ele havia sofrido em agonia na preparação do sermão, mas sabia que não havia sido capaz de fazer com que sua mensagem alcançasse seu ideal do Cristo. No entanto, ninguém na primeira igreja se lembrava de já ter ouvido um sermão como aquele antes. Havia nele uma repreensão ao pecado, especialmente à hipocrisia. Havia também uma repreensão severa à ganância, da riqueza e ao egoísmo da moda. 2 coisas sobre as quais a primeira igreja nunca havia ouvido uma repreensão dessa maneira antes. E havia um amor por sua congregação que ganhava força, à medida que o sermão prosseguia. Quando acabou, havia aqueles que diziam em seus corações, abre aspas, o Espírito moveu aquele sermão, fecha aspas, e eles estavam certos. Então Raquel Winslow levantou-se para cantar. Desta vez, após o sermão, a pedido do Sr. Maxwell, O canto de Raquel não provocou aplausos naquele domingo. Um sentimento mais profundo levou o coração das pessoas a um reverente silêncio e a uma sensibilidade da mente. Raquel era linda, mas sua consciência de sua notável beleza sempre prejudicava seu canto em relação àqueles que tinham um sentimento espiritual mais profundo. Também dificultava sua interpretação em certos tipos de música consigo mesma. Naquele dia, tudo isso se foi. Não havia diminuição na potência da sua grande voz, mas havia um elemento adicional da verdadeira humildade e pureza, que o público pôde perceber de forma muito distinta. Em reverente resposta, todos se curvaram. Antes de encerrar o culto, o Sr. Maxwell pediu aos que haviam permanecido na semana anterior que ficassem novamente para conversarem por um momento, e estendeu o convite a quaisquer outros que estivessem dispostos a assumir o mesmo compromisso. Quando se liberou, ele foi para o salão social. Para sua surpresa, a sala estava quase cheia. Desta vez, uma grande parte dos jovens haviam comparecido, mas entre eles havia alguns homens de negócios e oficiais da igreja. Como havia feito naquela última vez, Maxwell pediu que eles orassem com ele. E como da última vez, uma distinta presença do Espírito pôde ser sentida por todos. Não havia dúvida na mente de nenhum dos presentes de que eles se propuseram a fazer algo tão claramente alinhado com a vontade de Deus, que uma bênção repousava sobre isso de forma muito especial. Eles permaneceram algum tempo para fazer perguntas e tirar dúvidas uns com os outros. Havia um sentimento de companheirismo como nunca haviam experimentado em sua igreja. A ação do Sr. Norman foi bem compreendida por todos eles e ele respondeu a várias perguntas. Abre aspas. Qual será o provável resultado do cancelamento da edição dominical do seu jornal? Fecha aspas. Perguntou Alexander Powers.
que estava sentado ao seu lado. Abre aspas. Eu ainda não sei. Presumo que resultará na diminuição das assinaturas e dos anúncios. É o que eu prevejo. Fecha aspas. Abre aspas. Você tem alguma dúvida a respeito da atitude que tomou? Quero dizer, você se arrepende ou tema que não seja o que Jesus faria? Fecha aspas. Perguntou o Sr. Maxwell. Abre aspas. Nem um pouco. Mas eu gostaria de saber, para satisfazer minha própria curiosidade, se alguém aqui acha que Jesus publicaria uma edição dominical no jornal. Fecha aspas. Ninguém disse nada por um momento. Então Jasper Chase disse, abre aspas. Parece que todos pensamos da mesma forma sobre isso, mas fiquei intrigado várias vezes durante a semana, tentando saber exatamente o que ele faria. Nem sempre é uma pergunta fácil de responder, fecha aspas. Abre aspas. Eu tenho o mesmo problema, fecha aspas, disse Virginia. Ela estava sentada ao lado de Raquel Winslow. Todos que conheciam Virginia Page se perguntavam como ela conseguiria manter seu juramento. Abre aspas. Acredito que talvez eu ache especialmente difícil responder a essa pergunta, ao considerar o meu dinheiro. Nosso Senhor nunca teve posses, e não há nada em seu exemplo para me guiar no uso das minhas. Tenho estudado e orado. Acho que vejo com mais clareza em parte o que ele faria, mas não completamente. O que ele faria com $1 milhão? É a minha pergunta. Confesso que ainda não sou capaz de respondê-la satisfatoriamente. Fecha aspas. Abre aspas. Eu posso dizer a você o que fazer com essa parte. O que fazer com uma parte desse valor. Fecha aspas. Disse Raquel, virando o rosto em direção a Virginia. Abre aspas. Esse não é o meu problema. Fecha aspas. Respondeu Virginia com um leve sorriso. Abre aspas. O que estou tentando descobrir é um princípio que me permita chegar o mais próximo possível de sua ação, pois ela influenciará todo o curso de minha vida, no que diz respeito à minha riqueza e seu uso. Fecha aspas. Abre aspas. Isso vai levar tempo. Fecha aspas. Disse calmamente o pastor. Todos os demais na sala estavam pensando muito, exatamente sobre isso. Milton Ring contou sua experiência. Aos poucos, ele estava elaborando um plano para suas relações comerciais com seus funcionários, que abria um novo mundo para ele e para eles. Alguns dos rapazes relataram tentativas especiais de responder à pergunta. Houve um consenso quase geral sobre o fato de que a aplicação do Espírito e da prática de Cristo à vida cotidiana era algo sério. Exigia um conhecimento a respeito de Jesus e uma compreensão de suas motivações que a maioria deles não tinha. Quando eles finalmente encerraram após uma oração silenciosa, que marcou com poder crescente a presença de Deus, eles partiram discutindo seriamente as dificuldades e buscando entendimento uns com os outros. Raquel Winslow e Virginia Page saíram juntas. Edward Norman e Milton Ring ficaram tão interessados em sua conferência mútua que passaram pela casa de Norman e voltaram juntos. Jasper Chase e o presidente da Endeavor Society permaneceram conversando seriamente em um canto da sala. Alexander Powers e Henry Maxwell permaneceram mesmo depois que os outros foram embora. Abre aspas. Gostaria que você fosse até as oficinas amanhã. Visse meu plano e falasse com os homens. De alguma forma, acredito que você conseguiria se aproximar mais deles do que qualquer outra pessoa neste momento. Fecha aspas. Abre aspas. Quanto a isso, eu não sei, mas eu irei. Fechou aspas. Respondeu o Sr. Maxwell um pouco triste. Como seria ele a pessoa adequada para se colocar diante de 200 ou 300 trabalhadores e dar a eles uma mensagem? No entanto, no momento de sua fraqueza, ao fazer aquela pergunta, ele se repreendeu por pensar assim. O que Jesus faria? A resposta era o fim da conversa. No dia seguinte, ele foi até lá e encontrou o Sr. Powers em seu escritório. Falavam alguns minutos para o meio-dia e o superintendente disse: Venha, vamos subir e eu vou mostrar a você o que venho tentando fazer. Eles passaram pela oficina mecânica, subiram um longo lance de escada e entraram em uma sala muito grande e vazia. Ela já havia sido usada pela empresa como depósito. Abre aspas. Desde que jurei agir como Jesus há uma semana, tenho tido muitas coisas em que pensar. Fecha aspas. Disse o superintendente. Abre aspas. E entre elas está a seguinte. A empresa me dá o uso dessa sala e eu vou equipá-la com mesas e uma estação de café no canto onde estão aqueles canos de vapor. Meu plano é fornecer um bom lugar
onde os homens possam subir e almoçar ao meio-dia, e 2 ou 3 vezes por semana oferecer a oportunidade de um momento de conversa sobre algum sobre algum assunto que auxilie as suas vidas. Fecha aspas. Maxwell pareceu surpreso e perguntou se os homens iriam até ali com tal propósito. Abre aspas. Sim, eles virão. Afinal, eu os conheço muito bem. Eles estão entre os trabalhadores mais inteligentes do país hoje. Mas eles estão como grupo, totalmente afastado da influência da igreja. Eu me perguntei, o que Jesus faria? E, entre outras coisas, me parece que ele começaria fazendo algo para trazer à vida desses homens mais conforto físico e espiritual. É algo muito pequeno. Esta sala e o que ela representa, mas agi ao primeiro impulso para fazer a primeira coisa que me pareceu de bom senso. E quero concretizar essa ideia. Quero que fale com os homens quando eles chegarem ao meio-dia. Eu pedi a eles que subissem e vissem o lugar, e eu lhes contaria algo sobre isso. Fecha aspas. Maxwell ficou com vergonha de dizer que se sentia desconfortável com o pedido de falar algumas palavras para um grupo de trabalhadores. Como ele poderia falar sem anotações, ou para um público assim? Ele estava honestamente em uma condição de medo genuíno com tal perspectiva. Ele realmente sentia medo de encarar aqueles homens. Ele se encolheu diante da provação de encarar aquele público, tão diferente do que ele tinha aos domingos e com o qual estava familiarizado. Havia uma dúzia de bancos rústicos e mesas naquela sala. E quando o sinal tocou ao meio-dia, os homens inundaram a escadaria, subindo da oficina e se sentando nas mesas e começando o seu almoço. Estavam presentes cerca de 300 deles. Eles haviam lido o aviso do superintendente, que estava fixado em vários lugares, e vieram principalmente por curiosidade. Eles ficaram positivamente impressionados. A sala era ampla e bem arejada. Não tinha fumaça nem poeira e era bem aquecida, por conta dos canos de vapor. Por volta de 20 para 1 da tarde, o Sr. Powers disse aos homens o que tinha em mente. Ele falou de uma forma muito simples, como alguém que entende plenamente o caráter de sua audiência. E então apresentou o reverendo Henry Maxwell da primeira igreja, seu pastor, que consentiu em falar por alguns minutos. Maxwell nunca esquecerá o sentimento que teve ao se colocar pela primeira vez diante daquela audiência, formada por trabalhadores com rostos encardidos. Assim como centenas de outros pastores, ele nunca havia falado em nenhuma reunião, exceto aquelas compostas por pessoas de sua própria classe, no sentido de que lhes eram familiares em suas roupas, educação e hábitos. Este era um mundo novo para ele, e nada além de sua nova regra de conduta poderia ter tornado possível sua mensagem e seu efeito. Ele falou sobre o tema da satisfação com a vida, o que a causava, quais eram suas fontes reais. Ele teve o grande bom senso nesta sua primeira aparição de não considerar os homens como uma classe distinta dele. Ele não usou o termo trabalhador e não disse uma palavra que sugerisse qualquer diferença entre a vida daqueles homens e a dele. Os homens ficaram satisfeitos. Muitos deles foram cumprimentá-lo antes de descerem para o trabalho. E o pastor, ao contar tudo para sua esposa, quando chegou em casa, disse que nunca em toda a sua vida havia sentido a felicidade que sentiu ao receber o aperto de mão de um homem com um trabalho braçal. O dia marcou um momento importante em sua experiência cristã. Mais importante do que ele imaginava foi o início de uma comunhão entre ele e o mundo do trabalho. Foi a primeira prancha colocada para ajudar a criar uma ponte sobre o abismo que havia entre a igreja e os trabalhadores em Raymond. Alexander Powers voltou para sua sala naquela tarde muito satisfeito com seu plano e vendo nele um grande auxílio para os trabalhadores. Ele sabia onde poderia conseguir algumas mesas boas na lanchonete abandonada em uma das estações adiante, e viu como a estação de café poderia se tornar um componente muito atraente. Os homens responderam ainda melhor do que ele esperava, e tudo aquilo não deixava de ser um grande benefício para eles. Ele seguiu a rotina de seu trabalho, com um brilho de satisfação em seu rosto. Afinal, ele queria fazer o que Jesus faria. Ele disse a si mesmo. Eram quase 4 da tarde quando ele abriu um dos longos envelopes da empresa que supôs conter ordens de compra de lojas. Ele percorreu a primeira página do material datilografado em sua maneira rápida e profissional de sempre, sem perceber que aquilo que estava lendo não era para seu escritório, mas para o superintendente do departamento de carga. Ele virou uma página automaticamente, sem intenção de ler o que não era endereçado a ele, mas antes que ele percebesse, estava de posse de evidências que provavam conclusivamente que a empresa estava envolvida em uma violação sistemática das leis de comércio interestadual dos Estados Unidos. Era uma violação da lei tão clara e inequívoca como se um cidadão comum entrasse em uma casa e roubasse.
A discriminação demonstrada nos descontos desacatava completamente a todos os estatutos. De acordo com as leis do Estado, também era uma violação clara de certas disposições recentemente aprovadas pela legislatura para impedir fundos ferroviários. Não havia dúvida de que ele tinha em mãos provas suficientes para condenar a empresa por violação intencional e consciente de lei da comissão e da lei do Estado. Ele largou os papéis em sua mesa como se fossem veneno, e instantaneamente a pergunta veio em sua mente. Abre aspas. O que Jesus faria? Fecha aspas. Ele tentou silenciá-la, tentou argumentar consigo mesmo, dizendo que não era da sua conta. Ele sabia, mais ou menos, assim como quase todos os oficiais da empresa, que isso acontecia em quase todas as linhas. Ele não estava em posição, devido ao seu lugar nas oficinas, de provar nada diretamente, e considerava isso um assunto que não lhe dizia respeito. Os papéis que agora estavam diante dele revelaram todo o caso. Eles haviam sido interessados a ele por algum descuido. Aquilo era da conta dele? Se ele visse um homem entrando na casa do vizinho para roubar, não seria seu dever chamar a polícia? Uma empresa ferroviária era tão diferente assim? Estaria sob uma regra de conduta diferente para que pudesse roubar o público e desafiar a lei e não ser importunada, já que era uma organização tão grande? O que Jesus faria? E havia uma família. Claro, se ele tomasse qualquer medida para informar a comissão, isso significaria a perda de seu emprego. Sua esposa e filha sempre desfrutaram do luxo e de um bom lugar na sociedade. Se ele se manifestasse contra essa ilegalidade como testemunha, isso o arrastaria a tribunais. Suas motivações seriam mal entendidas e tudo terminaria em sua desgraça e na perda de sua posição. Certamente não era da conta dele. Ele poderia facilmente devolver os papéis ao departamento de carga e ninguém saberia. Deixe que a iniquidade continue. Que a lei seja desafiada. O que isso tinha a ver com ele? Ele elaboraria seus planos para melhorar a condição diante dele. O que mais um homem poderia fazer neste ramo ferroviário, em que havia tanta coisa acontecendo que tornava impossível viver de acordo com o padrão cristão? Mas o que Jesus faria se soubesse dos fatos? Essa foi a pergunta que confrontou Alexander à medida que o dia avançava. As luzes do escritório foram acesas, o zumbido do grande motor e o choque das planas na grande oficina continuaram até às 6 horas. Então o sinal tocou, o motor diminuiu a velocidade, os homens largaram as ferramentas e correram até o prédio de tijolos. Powers ouviu o familiar som de clique, 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 à medida que os homens enfileirados batiam ponto e passavam pela janela do lado de fora. Ele disse a seus funcionários, abre aspas, eu ainda não vou embora. Tenho algo extra essa noite. Fecha aspas. Ele esperou até ouvir o último homem bater o ponto. Os homens que cuidavam do ponto saíram. O engenheiro e seus ajudantes trabalharam por mais meia hora, mas saíram por outra porta. Às 7 horas da noite, qualquer pessoa que tivesse olhado para dentro do escritório do superintendente teria visto uma cena incomum. Ele estava ajoelhado, com o rosto entre as mãos e debruçado sobre os papéis de sua mesa. Agora vamos para o capítulo 6. Ele começa com 2 versículos. O primeiro é Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O segundo, Lucas 14, 23. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Depois da reunião da primeira igreja, Raquel Winslow e Virginia Page concordaram em continuar sua conversa no dia seguinte. Virginia convidou Raquel para almoçar com ela ao meio-dia, e Raquel tocou a campainha da mansão dos Page por volta das 11h30. A própria Virginia a recebeu, e logo as duas estavam conversando seriamente. O fato é, disse Raquel, depois de terem conversado por alguns momentos, que não consigo conciliar isso com a minha percepção do que Cristo faria. Não posso dizer a outra pessoa o que fazer, mas sinto que não devo aceitar esta oferta. O que você vai fazer então? Perguntou Virginia, muito interessada. Ainda não sei, mas estou decidida a recusar a oferta. Raquel pegou uma carta que estava em seu colo e passou o conteúdo novamente. Era uma carta do gerente de uma ópera cômica, oferecendo-lhe uma vaga em uma grande companhia itinerante naquela temporada. O salário era muito alto e a proposta oferecida pelo gerente
era lisonjeira. Ele tinha ouvido Raquel cantar naquela manhã de domingo, quando o estranho interrompeu o culto. Ele ficou muito impressionado. Aquela voz valia muito dinheiro e deveria ser usada em ópera cômica, dizia a carta. E o gerente queria uma resposta o mais rápido possível. Abre aspas. Não existe nenhuma grande virtude em dizer não a esta oferta, quando eu tenho a outra. Fecha aspas. Raquel continuou pensativa. Abre aspas. É mais difícil de decidir, mas já estou de cabeça feita. Para dizer a verdade, Virginia, estou completamente convencida, no primeiro caso, de que Jesus jamais usaria um talento como uma boa voz apenas para ganhar dinheiro. Mas agora vejo esta oferta de concerto. Esta é uma companhia respeitável. Eu viajaria com um ator, um violinista e um quarteto masculino. Todas pessoas de boa reputação. Fui convidada para ir como um dos membros da companhia e cantar como primeira soprano. O salário, eu mencionei isso, não mencionei? É de $200 por mês garantidos durante a temporada. Mas não me sinto segura de que Jesus iria. O que você acha? Fecha aspas. Abre aspas. Você não pode me pedir para decidir por você. Fecha aspas, respondeu Virginia com um sorriso amarelo. Abre aspas. Acredito que o Sr. Maxwell tinha razão quando diz que cada um de nós deve decidir como agir de acordo com o julgamento que temos de como Jesus agiria. Eu estou tendo mais dificuldade que você para decidir o que ele faria. Fecha aspas. Abre aspas. Está? Perguntou Raquel. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para fora. Virginia também foi até lá e ficou ao lado dela. A rua estava cheia de vida e as duas jovens olhavam para ela em silêncio por um momento. De repente, Virginia explodiu como Raquel nunca tinha ouvido antes. Abre aspas. Raquel, o que significa todo esse contraste de condições para você quando você se pergunta o que Jesus faria? Fico como louca pensando que a sociedade em que fui criada, a mesma a qual dizemos que ambas pertencemos, se contenta ano após ano em investir-se, comer, divertir-se, gerar e consumir entretenimento, gastar seu dinheiro em casas e luxos e, ocasionalmente, para aliviar a consciência, doar sem nenhum sacrifício pessoal um pouco de dinheiro para a caridade. Fui educada como você, em uma das escolas mais caras da América, apresentada à sociedade como uma herdeira, supostamente em uma posição muito invejável. Estou perfeitamente bem. Posso viajar ou ficar em casa. Posso fazer o que quiser. Posso satisfazer quase qualquer vontade ou desejo. E, no entanto, quando tento honestamente imaginar Jesus vivendo a vida que vivi e que se espera que eu viva, e fazendo pelo resto da minha vida o que milhares de outras pessoas ricas fazem, estou condenada a ser uma das criaturas mais perversas, egoístas e inúteis do mundo. Não consigo olhar por essa janela há semanas sem sentir horror de mim mesma ao ver a humanidade que passa por essa casa. Fecha aspas. Virginia se afastou da janela e andava de um lado para o outro na sala. Raquel a observava e não conseguia reprimir a enchente da sua própria definição crescente de discipulado. Qual era o uso adequado como cristã de seu próprio talento para a música? Será que o melhor que ela poderia fazer seria vender seu talento por certo valor por mês? Fazer uma turnê de shows com uma companhia? Vestir-se lindamente, desfrutar da emoção dos aplausos do público e ganhar fama como uma grande cantora? Será que seria isso que Jesus faria? Ela não estava doente. Ela gozava de boa saúde, tinha consciência de seus grandes talentos como cantora e sabia que se entrasse para a vida pública poderia ganhar muito dinheiro e tornar-se famosa. É difícil acreditar que ela estivesse superestimando a sua capacidade de realizar tudo o que imaginava. E Virginia, o que ela acabara de dizer, atingiu Raquel com uma grande força por causa da posição semelhante em que as duas amigas se encontravam. O almoço foi anunciado e elas se juntaram à avó de Virginia, a Madame Page, uma mulher bonita e imponente de 65 anos, e o irmão de Virginia, Holly, um jovem que passava a maior parte do tempo em um dos clubes e não tinha ambição alguma por nada, a não ser uma crescente admiração por Raquel. E sempre que ele sabia que ela jantaria ou almoçaria na casa dos Page, se planejava para estar em casa. Esses três formavam a família Page. O pai de Virginia havia sido banqueiro e especulador de grãos. Sua mãe havia morrido 10 anos atrás e seu pai no ano passado. A avó, uma mulher sulista de nascimento e formação, tinha todas as tradições e sentimentos que acompanham a posse de riquezas e posição social que nunca foram abalados. Ela era uma mulher de negócios astuta e cuidadosa, com habilidade acima da média. A propriedade e a riqueza da família foram investidas, em grande parte, sob seus cuidados pessoais.
A porção de Virgínia era sem qualquer restrição sua. Ela havia sido treinada pelo pai para entender o mundo dos negócios, e até a avó teve de reconhecer a capacidade da menina de cuidar do próprio dinheiro. Talvez ninguém fosse capaz de compreender, menos uma moça como Virginia, do que Madame Page e Holly. Raquel, que conhecia a família desde que ela e Virginia brincavam juntas quando crianças, não pôde deixar de pensar no que Virginia enfrentaria em sua própria casa, quando certa vez decidisse o caminho que sinceramente acreditava que Jesus tomaria. Naquele dia no almoço, ao relembrar o surto de Virginia na sala da frente, ela tentou imaginar a cena que ocorreria em algum momento entre Madame Page e sua neta. Abre aspas. Então quer dizer que você vai subir aos palcos, senhora Winslow? Ficaremos todos encantados, tenho certeza, fecha aspas, diz Holly durante a conversa, que não estava muito animada. Raquel ficou corada e se sentiu incomodada, abre aspas. Quem contou a você, fecha aspas, perguntou ela enquanto Virginia, que estava bastante quieta e reservada, de repente ergueu a cabeça e parecia pronta para se juntar à conversa. Abre aspas. Nós ouvimos algumas coisas pelas ruas. Além disso, todo mundo viu Crandall, o gerente da companhia da igreja, há 2 semanas. Ele não vai à igreja para ouvir a pregação. Na verdade, eu sei de outras pessoas que também não. Pelo menos não quando há algo melhor para ouvir. Fecha aspas. Raquel não ficou corada dessa vez, mas respondeu calmamente. Abre aspas. Você está enganado. Eu não vou subir aos palcos. Fecha aspas. Abre aspas. É uma pena, você faria um sucesso. Todo mundo está falando sobre o seu canto. Fecha aspas. Desta vez, Raquel corou com uma raiva genuína. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Virginia interrompeu. Abre aspas. A quem você se refere quando diz todo mundo? Fecha aspas. Abre aspas. Quem? Eu me refiro a todos que ouvem a senhora Winslow aos domingos. Em que outro momento alguém poderia ouvi-la? É uma pena, eu acho, que o público em geral, fora de Raymond, não possa ouvir a sua voz. Fecha aspas. Abre aspas. Vamos falar de outra coisa? Disse Raquel, meio bruscamente. Madame Page olhou para ela e falou com gentil cortesia. Minha querida, Holly nunca conseguiria fazer um elogio indireto. Ele é como o pai. Ele é como o pai dele nesse sentido. Mas estamos todos curiosos para saber sobre seus planos. Reivindicamos esse dinheiro como velhos conhecidos, certo? E Virginia já nos contou sobre a oferta que você recebeu da companhia de concertos. Eu supus, claro, que essa informação fosse pública, disse Virginia, sorrindo do outro lado da mesa. Eu estava no escritório do Daily News anteontem. Sim, Raquel respondeu apressadamente. Entendo, Madame Page. Bem, Virginia e eu temos conversado sobre isso. Decidi não aceitar, e isso é tudo que eu decidi até o momento. Raquel estava consciente do fato de que a conversa tinha, até aquele ponto, reduzido sua hesitação em relação à oferta da companhia de concertos, e uma decisão que satisfaria plenamente seu próprio julgamento da provável ação de Jesus. No entanto, ter sua decisão tornada pública, desse jeito, era a última coisa que ela queria. De alguma forma, o que Holly Page havia dito e sua forma de dizer apressaram sua decisão sobre o assunto. Abre aspas. Você se importaria de nos contar, Raquel, suas razões para recusar a oferta? Essa parece uma grande oportunidade para uma jovem como você. Não acha que o público em geral deveria ouvi-la? Eu concordo com Holly nesse ponto. Uma voz como a sua merece público maior do que a de Raymond e a primeira igreja. Fecha aspas. Raquel Winslow era naturalmente uma moça muito reservada. Ela evitava tornar seus planos ou seus pensamentos públicos. Porém, mesmo com toda a sua repressão, ocasionalmente havia uma explosão repentina, que era simplesmente uma expressão impulsiva, totalmente franca e verdadeira, de seu sentimento mais íntimo. Ela falava agora em resposta a Madame Page, em um daqueles raros momentos em que falava sem reservas, o que aumentava a atratividade de seu caráter como um todo. Abre aspas. Não tenho outra razão senão a convicção de que Jesus Cristo faria a mesma coisa. Fecha aspas. Disse ela olhando nos olhos da Madame Page, com um olhar decidido e sincero. Madame Page ficou corada e Holly a olhou fixamente. Antes que sua avó pudesse dizer qualquer coisa, Virginia falou. Seu rubor crescente mostrava como ela estava agitada. A pele pálida e clara de Virginia era saudável, mas em geral contrastava com a beleza tropical de Raquel. Abre aspas.
Vovó, você sabe que nos comprometemos a fazer desse o nosso padrão de conduta por um ano. A proposta do Sr. Maxwell foi clara para todos que a ouviram. Não conseguimos chegar a essas conclusões rapidamente. A dificuldade em saber o que Jesus faria deixou Raquel e eu bastante perplexa. Fecha aspas. Madame Page olhou severamente para Virginia antes de dizer qualquer coisa. Abre aspas. É claro que eu entendo a declaração do Sr. Maxwell. Ela é completamente impraticável quando pensada na prática. Eu tinha certeza naquele dia de que aqueles que se comprometessem descobririam isso depois de um teste e abandonariam essa ideia visionária e absurda. Não tenho nada a ver com as decisões da Sra. Winslow, mas ela fez uma pausa e continuou com uma rispidez que era nova para Raquel. Espero que você não tenha ideias tolas nesse sentido, Virginia. Fecha aspas. Abre aspas. Eu tenho minhas ideias. Fecha aspas. Respondeu Virginia calmamente. Abre aspas. Se elas são tolas ou não, depende do meu entendimento correto a respeito do que ele faria. Assim que eu descobrir, farei isso. Fecha aspas. Abre aspas. Com licença, senhoras. Fecha aspas, disse Holly, levantando-se da mesa. Abre aspas. Essa conversa está indo além da minha alçada. Vou me retirar para a biblioteca para fumar um charuto. Fecha aspas. Ele se retirou da sala de jantar e tudo ficou em silêncio por um momento. Madame Page aguardou até que o criado trouxesse algo e então pediu que ele se retirasse. Ela estava com raiva, e a sua raiva era formidável, embora contida em alguma medida pela presença de Raquel. Abre aspas. Eu sou alguns bons anos mais velha do que vocês, senhoritas. Fecha aspas. Disse ela. E seu tipo tradicional de comportamento pareceu a Raquel como uma muralha de gelo que se erguia entre ela e qualquer concepção de Jesus como um sacrifício. Abre aspas. Vocês se comprometeram, do calor da emoção, eu presumo, com algo que é impossível de cumprir. Fecha aspas. Abre aspas. Você quer dizer, vovó, que não podemos agir como a senhora agiria? Ou você quer dizer que se tentarmos, iremos ofender os costumes e preceitos da sociedade? Fecha aspas, perguntou Virginia. Abre aspas. Não é preciso, não é necessário. Além disso, como você pode agir com qualquer... Fecha aspas. Madame Page fez uma pausa, parou no meio da frase e então se virou para Raquel. Abre aspas. O que sua mãe vai dizer sobre a sua decisão? Minha querida, não é tolice. O que você espera fazer com sua voz, afinal? Fecha aspas. Abre aspas. Ainda não sei o que mamãe vai dizer. Fecha aspas. Respondeu Raquel, tentando evitar dar a provável resposta de sua mãe. Se havia uma mulher em toda a cidade de Raymond que tinha grandes ambições para o sucesso de sua filha como cantora, a senhora Winslow era essa mulher. Abre aspas. Ah, você verá as coisas com outros olhos depois de pensar melhor sobre isso, minha querida. Fecha aspas. Continuou Madame Page, levantando-se da mesa. Abre aspas. Você vai se arrepender se não aceitar a oferta da companhia de concerto, ou algo parecido. Fecha aspas. Raquel disse algo que dava a entender a luta que ainda estava tendo. E logo depois foi embora com a sensação de que sua saída seria seguida por uma conversa muito dolorosa entre Virginia e a avó. Como descobriu mais tarde, Virginia passou por uma crise emocional durante aquele episódio com sua avó, que acelerou sua decisão final, quanto ao uso de seu dinheiro e sua posição social.